Que a graça e a paz que excede todo entendimento esteja na tua vida. Sou o pastor Carlos André, presidente da Igreja Pentecostal Palavra de Poder. Estamos aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e hoje nós estamos postando essa mensagem aí no YouTube para esclarecer tantas e tantas pessoas que têm uma confusão terrível nas suas vidas por causa do jejum. O que é o jejum? Como se jejua? Por que jejuar? Qual é o verdadeiro jejum? Porque tem pessoas que dizem que jejuam tomando sopa, outros dizem que jejuam só tomando água, outros que dizem que jejuam só tomando café. Onde está a verdade? O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Aonde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos agora analisar em Isaías capítulo 58, Deus falando. O que nos interessa é Deus falando, porque quando Deus está falando, não há questionamento, não há erro, não há engano. Isaías capítulo 58, eu vou ler o texto para você que está com uma Bíblia aberta aí, acompanhe. Diz assim, a partir do versículo 1: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, ó casa de Jacó, e os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco, e que estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixeis livres os quebrantados, e que despedaceis todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres e desterrados? E vendo tu nu cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías capítulo 58, do verso 1 ao verso 8. Ele vai continuar aqui no restante do capítulo, falando ainda sobre o jejum que Deus quer. É o contrário do que o povo de Israel fazia. Jejuar significa abster-se de qualquer tipo de alimentação. Lembrando que quando Jesus, lá no Novo Testamento, nós vamos pegar a passagem do Novo Testamento, fala sobre jejum, ele está falando exclusivamente para o povo judeu. O Evangelho de Mateus foi escrito para o povo judeu, tem o leão como símbolo da sua bandeira, lá da tribo de Judá. Então o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. João foi escrito para a igreja, para nós que somos igreja. E no Evangelho de João você não encontra nenhum capítulo, nenhum versículo Jesus dizendo que deveríamos jejuar ou estar jejuando. Eu aconselho você que está com a sua Bíblia aberta em abrir ela em Mateus capítulo 9. Eu estou abrindo aqui a minha, Mateus capítulo 9, versículo 14. Abra você que está de posse de uma Bíblia acompanhando esse estudo. Mateus capítulo 9,
a partir do versículo 14. Agora vamos falar do Novo Testamento. Diz assim, Mateus 9,14. Tem como subtítulo o jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. O que Jesus está dizendo? Jejum, no entendimento do povo judeu, eles partiam para o ato do jejum baseado em 3 razões. Primeiro, quando sentiam a ausência de Deus, quando estavam em situação de calamidade, ou quando estavam com uma tristeza profunda. Lembra-se de Davi? Depois que adulterou com Betseba, teve um filho, e Deus usou o profeta Natan dizendo que ia levar a criança. Ele não deixou chegar comida até ele, se trancou no quarto, se vestiu com pano de saco, botou cinza na cabeça, não saiu para comer nem para beber até vir a notícia que Deus tinha recolhido a criança. Então o jejum, ele é um ato que, para o judeu, porque quem jejuava era o povo judeu, o ato de jejuar para o judeu era expressar uma profunda tristeza, ou ausência de Deus, ou quando ele se encontrava numa situação de extrema calamidade. Jesus não mandou a igreja fazer esse tipo de jejum. Esse tipo de jejum não é prática para a igreja. O jejum que Deus quer, você acompanhou comigo, Isaías capítulo 58, do versículo 1 ao 8, Deus falando que o jejum que Ele quer é que solte as ligaduras da impiedade, ou seja, que pregue-se a verdade para aqueles que estão vivendo escravizados pelo erro da mentira. O jejum que Deus quer é que você reparta o pão com o faminto, totalmente contrário ao jejum que o povo israelita estava fazendo, que era abster-se do pão, do alimento. Deus falou: não, está tudo errado. Ia querer eu que o homem inclinasse a sua cabeça como um junco? Vocês chamam isso de aprazível do Senhor? Ou seja, o verdadeiro jejum não é, para a igreja dos gentios que somos nós, não é deixar de comer, é praticar a palavra que é espírito e vida. Esse é o verdadeiro jejum. Você que está de posse de uma Bíblia, está acompanhando a narrativa comigo, lembrando que em Mateus capítulo 9, versículo 14, nós vimos essa passagem, e ela vai se repetir em Marcos capítulo 9, versículo 14 também, Marcos capítulo 2, versículo 18, vai repetir a mesma passagem. Agora você que está de posse de uma Bíblia, uma passagem muito discutida, que está lá em Marcos capítulo 9, versículo 29, que causa confusão na cabeça de muita gente, mas vai ser esclarecida agora. Você já ouviu falar sobre colchete? Colchetes, eles se apresentam para mostrar que aquela palavra que está entre colchetes não faz parte dos manuscritos originais, ou seja, o tradutor da Bíblia, as pessoas que traduziram a Bíblia, elas colocaram aquela palavra ali, porque elas entenderam que essa palavra tinha que estar ali, mas essa palavra não partiu da boca de Deus. Talvez seja novidade para você que esteja me ouvindo agora, porque muitas pessoas afirmam, como a gente vai abrir agora em Marcos capítulo 9, versículo 29, tem pessoas que dizem assim: mas está escrito, está aqui na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus quando pesquisada, quando examinada. João 5,39, examineis as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus quando é revelação do Espírito Santo sobre a letra, senão a letra te mata, e tem matado muita gente. Eu conheço o caso de pessoas que adquiriram úlcera, gastrite, anemia, por estarem longo período sem comer, dizendo que estavam jejuando para Deus. Ora, qual sacrifício que eu venha fazer que se compare ao sacrifício soberano e eterno de Jesus, de derramar o seu sangue lá na cruz por
Nenhum sacrifício se compara ao que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então nada que eu faça que aflija o meu corpo vai se comparar com o que ele sentiu no corpo dele, quando Isaías 53, capítulo 53, vai mostrar o retrato de Jesus naquela via dolorosa, sendo moído ali na mão daqueles que o tosquenejavam, que tratavam ele como um animal, maltratando, chicoteando, arrancando a sua pele, a via dolorosa. Isaías 53, ninguém nunca na face da terra poderá fazer nada que chegue perto de uma gota desse sacrifício soberano. Como é que agora você diz que vai deixar de comer e por deixar de comer vai receber uma bênção? Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que receberam muitas bênçãos fazendo jejum, esse jejum de deixar de comer. Aí eu te pergunto, quando eles decidiram deixar de comer, pergunta essa pessoa se ela não orou, pergunta essa pessoa se ela não meditou na Bíblia. A bênção veio por deixar de comer, por orar ou meditar na palavra. Eu quero que você me conte o testemunho de uma pessoa que diga assim: eu não vou orar a Deus hoje, eu não vou ler a palavra hoje, não vou citar a palavra hoje, simplesmente vou ficar sem comer num determinado período e vou receber uma bênção. Me mostre esse testemunho. Isso é para mostrar que tem muita gente enganada com aquilo que está fazendo e está sendo ensinada. Tem muitas lideranças aí, principalmente em meio de assembleias de Deus, que escravizaram pessoas durante muito tempo, martirizaram com esse falso jejum, ou seja, um jejum errado, simplesmente mandando o povo abster-se do alimento, mas não levando o povo para exatamente o conhecimento da palavra, que é o que vai te dar vida e vida com abundância. Em Marcos capítulo 9, versículo 29, essa passagem vai se repetir também, que eu vou ler agora em Mateus 17, 21, é a mesma passagem. Marcos 9, 29 diz assim: e disse-lhes, está aí para você no vídeo, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Está aí no vídeo para você que esse jejum está em colchetes. Está observando aí nessa Bíblia que está no vídeo? Jejum está em colchetes. O que significa isso? Essa palavra aí, jejum, no meio dos colchetes, não faz parte dos manuscritos originais. Foi posta ali. Ela não faz parte dos manuscritos originais. Eu estou me referindo a Marcos capítulo 9, no versículo 29, estou indo direto onde está o nome jejum, pois você examina o texto. Você observa lá, começa no versículo 14 do capítulo 9 e vai até o versículo 29. Eu parei no versículo 29 para te mostrar onde aparece jejum. Essa casta não sai senão por meio de... não pode sair por coisa alguma, a não ser por oração e jejum. Você viu aí no vídeo? Esse jejum está entre colchetes. Colchete significa, vou repetir mais uma vez, não faz parte dos manuscritos originais. Não faz parte. E o Evangelho original do Novo Testamento foi escrito em grego. Não faz parte dos manuscritos originais. O Evangelho original do Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em alguns outros livros em aramaico. Então, minha irmã, meu irmão, eu sei que para você que está me ouvindo agora, com essas referências bíblicas, a tua mente vai se esclarecer. Mas pastor, qual é o jejum verdadeiro? O jejum verdadeiro que Deus quer de mim e quer de você está em Isaías 58. Soltar as ligaduras da impiedade, repartir o pão com o faminto, socorrer o pobre necessitado. É o contrário do que nos foi ensinado durante anos dentro de igrejas, a qual você tenha passado, a qual eu um dia passei, em meio de assembleia, em que pessoas ensinaram isso para mim. Eu também já fiquei um período sem comer, durante um determinado tempo, e julguei com isso estar recebendo uma bênção. Só que hoje eu lembro, eu fiquei sem comer, mas orei, meditei na palavra. Então não é o ficar sem comer que te traz a vitória. Quer ver como é que não é o ficar sem comer? Em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 vai repetir o mesmo episódio. Que episódio? A tentação de Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Abra sua Bíblia aí, em Mateus 4 e Lucas 4.
E sendo levado para o deserto, ele passou lá 40 dias e 40 noites. Depois ele teve o quê? Fome. Ora. Há pessoas que dizem que Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Mesmo esse jejum errado, que é deixar de comer, não era esse jejum que Jesus estava fazendo. Quer ver? O que se tem para comer no deserto? Nada. Se eu te ponho numa sala, trancado, sem ter uma gota de comida nem de água lá dentro, e no dia seguinte você sai daquela sala dizendo para mim que estava jejuando, até esse jejum errado, que era o deixar de comer, que Deus estava reprovando a nação de Israel nessa atitude, até esse jejum errado não caberia aí, porque Jesus estava em carne, o verbo se fez carne, Evangelho de João capítulo 1, verso 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Jesus se fez carne. O que tem para se comer no deserto? Ele foi levado para o deserto. Não tem nada para se comer no deserto. Tanto não tinha nada para se comer no deserto, que a primeira coisa que Satanás disse para ele, primeira palavra que envolve a tentação é: transforma essas pedras em pães. Não tinha nada para se comer no deserto, senão o diabo não diria: transforma essas pedras em pães. Então Jesus não estava jejuando, não esse jejum de deixar de comer, mas Jesus estava praticando o verdadeiro jejum, que era obedecer e fazer a vontade do Pai, soltar as ligaduras da impiedade, repartir o pão com o faminto. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Esse é o verdadeiro jejum. Então, se você abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 17, verso 21, vai repetir a mesma passagem, mas só para que você saiba que há duas passagens semelhantes falando sobre o mesmo assunto em livros diferentes, mas no Novo Testamento. Eu falei sobre no Antigo Testamento e agora falando sobre o Novo Testamento. Mateus 17, 21, olha só o que diz, você que está com uma Bíblia na mão, acompanhe comigo. Mateus 17 agora, versículo 21. Olha o que diz. Mas esta castra de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Como você viu comigo em Marcos 9, 29, o jejum aparece em colchete, não faz parte dos manuscritos originais. E eu fico abismado como tem pessoas que escrevem livros falando sobre jejum, ganham um rio de dinheiro vendendo esses livros. E você, meu amigo, eu te aconselho, não despreze o poder e o conhecimento da palavra de Deus. Tudo o que você precisa para te conduzir de fato e verdade ao céu, João 14, 6, perdão, eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, 6. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Não enriqueça essas pessoas comprando livros vazios, pessoas falando coisas vazias que vão confundir a tua mente e não vão estar te levando ao conhecimento da verdade. Quem te leva e me leva ao conhecimento da verdade é o Espírito do Deus vivo, que se move sobre a palavra de Deus. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e ele nos leva ao conhecimento da verdade. Então o jejum que Deus quer está lá em Isaías 58, que a gente pregue a palavra da justiça, soltar as ligaduras da impiedade, repartir o pão com o faminto, socorrer os órfãos, as viúvas, os necessitados. Esse é o jejum que Deus quer. Isso sim é o que Deus quer. Não que a gente incline a cabeça. Estou jejuando, estou sem comer desde ontem, vai fazer 24 horas, Deus vai me dar vitória. Não é isso que Deus quer. Nenhum sacrifício que tu faça com o teu corpo vai ser maior ou sequer se comparar ao sacrifício que Jesus fez com o corpo dele lá na cruz, por amor a mim e a tua vida. Então o verdadeiro jejum é esse. Vou repetir as referências para você anotar e pesquisar. Isaías 58, Mateus capítulo 9,
versículo 14, Marcos 2, verso 18, que vão falar a mesma coisa, Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29, que vão estar falando a mesma coisa. E agora, para finalizar, abra a tua Bíblia em Mateus 6, 16, a gente já vai estar finalizando, mas eu quero que você rapidamente abra a sua Bíblia comigo em Mateus 6, 16, que diz assim, que quando jejuardes, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que Jesus está mostrando com isso? Quando eles queriam deixar de comer e deixavam de comer, o rosto, o semblante logo cai. A pessoa com fome, o semblante logo cai, fica pálida. Eles queriam mostrar ser mais espiritual que os outros com essa atitude. Jesus falou, não, está errado. Tudo que nós temos que fazer é para Deus, não para os homens. Quem faz para os homens recebe galardões de homens. Quem faz para Deus recebe recompensa, galardões de Deus. Então, espero que com isso você tenha sido esclarecido que esse é o verdadeiro jejum que Deus quer. E a palavra jejum no Novo Testamento, ela vai aparecer em Mateus 9, 29 em colchete, mostrando que ela não faz parte dos manuscritos originais. Que o Espírito Santo de Deus te visite nessa hora, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Se você quiser entrar em contato conosco, anote aí nosso e-mail, é pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Esteja aí sendo abençoado com essa palavra da verdade e que o poderoso Espírito Santo receba toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Que a graça e a paz do Senhor esteja na tua vida.